o senhor e a senhora lembram, né, na abertura do programa, eu falei do lançamento por parte do governo do pacote da democracia, né, que muita gente disse que é para proteger autoridades, né? E a nossa pergunta é se você apoia esse projeto de lei, né, que quem atentar contra o presidente ou ministros do STF pode pegar 40 anos de prisão. Então essa é a pergunta, né, aguardando a sua resposta. Ricardo, isso é constitucional, né? Tem que mexer na Constituição para que se possa ter uma pena específica, né, quando se tratar dessas autoridades citadas aí pelo governo, tanto ministros do STF como o próprio presidente da República. Isso vai mexer com a Constituição, né? Porque a pena máxima prevista pela Constituição Federal são 30 anos. Ninguém pode cumprir mais que 30 anos de prisão. Então, 40 anos, eu acho que isso daí é completamente espúrio. É uma medida completamente impensada, porque a gente está dando um tratamento, porque vai criticar agora o ministro, ele vai blindar, vai criar uma armadura, uma roupagem, ninguém mais vai poder criticar, vai poder fazer qualquer coisa por conta de uma situação que aconteceu. Eu volto a dizer, eu sou contra qualquer tipo de violência. Agora, enquanto a postura do STF, enquanto a postura desse governo Lula for dessa forma, for no sentido de que a gente pode tudo, a gente pode... Tem pessoas presas até hoje que sequer passaram pela audiência de custódia. Pessoas que sequer foram denunciadas e ainda permanecem presas. Porque eles inventaram, um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Criaram aí uma tipificação e colocaram todas as pessoas presas. Era idosos, enfim. Então agora estão querendo o quê? Blindar, mais do que eles já são blindados. A gente não sabe o que aconteceu de fato naquela situação, porque tem imagens ainda para ser vista. Ninguém sabe se o filho do Alexandre de Moraes foi hostil, se ele ofendeu, se ele xingou, porque ele não está sob o manto do STF. Ele não está protegido, o Alexandre está, mas o filho dele não está, não. É uma pessoa comum, é um cidadão comum. Então eu acho que essa diferenciação, você tratar a Suprema Corte como deuses, eu acho que isso fere a dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem que ter tratamento igual, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Quer dizer que uma pessoa que é estuprada, que é violentada, que é assassinada, vai ter uma pena menor do que se alguém praticar um ato contra um ministro do STF. Então é completamente desproporcional. Eu acho que eles deveriam estar, esse governo, parece que não tem o que fazer, o Lula, e ele fica criando situações. Para quê? Para blindar. Isso demonstra claramente que a Suprema Corte hoje é um puxadinho do governo Lula. Isso demonstra claramente que na hora que ele sugere uma lei nesse sentido, ele está falando, eu quero blindar as pessoas que eu indiquei, porque eles estão trabalhando para mim. Isso ficou muito claro nas eleições. Agora, quando a população vai se insurgir contra os ministros, Alexandre de Moraes, Barroso, é por conta de tudo que eles vêm fazendo. Olha a última fala do Barroso, derrotamos o bolsonarismo, falou isso com tanto entusiasmo num evento político da esquerda. Falar isso publicamente, assumir, ele praticamente disse aquilo que era velado, aquilo que muita gente tinha dúvida, porque eu nunca tive dúvida, passou a estar muito claro na cabeça de todo mundo. Mas ele fez uma retratação. Ele pode fazer retratação. Daniel Silveira não pode fazer retratação, não. Foi canetada, foi prisão. Não tem retratação para quem não é ministro, não. Mas o ministro não, ele é blindado. Não, eu faço uma retratação aqui, o resto que dane-se. Desculpe a expressão, mas é isso. Infelizmente, essa é a realidade. Criam leis para proteger pessoas e a população que precisam de medidas aí para poder ter benefícios, a gente não vê nada. A gente vê um governo que está governando para a cúpula, um governo que está protegendo os seus. E a população é sempre daquele jeito. São as pessoas iludidas, enganadas em época de campanha, para eles poderem usufruir do jeito que estão fazendo hoje. De um advogado para outro advogado. Samuel, agora sim vale os dois nesse debate pelo fato da situação profissional que ambos ocupam. Samuel. Primeiramente, corrigir o equívoco do Ricardo Frota. Ricardo, com o advento da lei do anticrime, sancionado pelo Bolsonaro,
a pena máxima no Brasil por cumprimento não é mais de 30 anos. Você, como grande advogado criminalista que foi no passado, deixou de estudar e não se atentou, que não é mais 30 anos, é 40 anos. Sugiro que tu volte para o banco da escola, da universidade, faça um curso de especialização, para não falar besteira aqui ao vivo no programa. Isso coloca em xeque a tua formação acadêmica, Ricardo. Volte a estudar. Ué, tu quer lacrar no TikTok? Não é TikTok pro Samuel, ele vai lacrar. Ele vai recortar esse pedacinho, vai dizer que lacrou em cima de mim. A gente tá falando de uma medida espúria, Samuel. Se é 30, se é 40, beleza, tu tá certo, é verdade. Pronto, é isso que tu quer ouvir? Tu quer ouvir que tu tem razão, que são 40 anos, que teve essa alteração? Pronto, agora tu pode recortar e lacrar. Lacrei sobre o bolsonarismo, sobre o bolsonarista. Desmentir ele ao vivo. Faz isso, que é só isso, parece. Cadê uma postura propositiva? Tenta mostrar para a população. Eu mostrei um absurdo, uma coisa absurda. Se tu é conivente com essa decisão, com essa medida, beleza, eu sou contra. Na minha cabeça, todo mundo tem que ser tratado de forma igual, sem privilégios. Por que ele tem que ter mais privilégios do que o cidadão? Por conta de quê? Por que ele é melhor? Não é, ele é um funcionário público. O ministro do STF é um funcionário público e é pago com o nosso dinheiro. O salário dele é pago com o dinheiro do contribuinte. Muito bem pago. Ah, beleza. Então, assim, voltando aqui ao assunto, a pena não é mais de 30 anos, como o Ricardo havia afirmado, e sim de 40, a pena máxima. E agora, nesse pacote que o Lula pretende apresentar, tem que se passar pelo crivo do controle de constitucionalidade mediante o poder legislativo. Então, são os próprios deputados federais. Difuso ou concentrado? Tu sabe a diferença de difuso e concentrado? Sei, controle de constitucionalidade. Tu estudou os elementos de constitucionalidade do Michel Temer, Alexandre de Moraes? Estudei, Ricardo. Estudou? Quem então, não estudou mais direito penal foi tu. E tu deve saber sobre o direito difuso é difuso ou concentrado? Senhores, vocês têm que alugar um horário, vocês dois, para debater. Vamos se ater aqui ao programa. Direito é jornalismo aqui. O Ricardo, ele é narcisista, ele não gosta de ser contrariado assim ao vivo, ainda mais quando a marca dele cai. É difuso, Ricardo, porque é o legislativo que faz, através da CCJ e das comissões temáticas. Concentrado se fosse o judiciário, algum partido político com representatividade no Congresso Nacional, arguindo no Supremo Tribunal Federal. Antigamente, na época que tu estudou, nos anos 80, direito, era a DIN, agora é a DI. E, Samuel, só para te ajudar, o doutor Sanches mandou aqui a lei que você falou, 13.964, de 2019. Doutor Sanches, um abraço, obrigado pela audiência. Ele está acompanhando o programa com atenção e citou a lei que agora é 40 anos. Perfeitamente, um abraço, doutor Sanches, e a todos os advogados criminalistas. Então, assim, se isso for aprovado, pessoal, vai ser mediante o controle de constitucionalidade difuso, dado a Casa Iniciadora, a Câmara dos Deputados e a Casa Revisora do Senado Federal. Votado em primeira e segunda votação, não é uma emenda constitucional, como o Ricardo disse, mais uma vez, trata-se de uma lei complementar que vai versar sobre o direito penal. É uma norma infraconstitucional, Ricardo. Infra porque vem de infraestrutura. Tem não emenda constitucional, não. Não, tu falou assim, depois tu dá uma lida, depois tu assiste o teu vídeo que tu vai ver. E, consequentemente, é uma lei complementar, um dispositivo que tende a ser alterado no Código Penal brasileiro, e se isso ocorrer, de fato, pode ser implementado. Acho muito pouco provável que esse tipo de matéria prospere no Legislativo. Muito bem, quero mandar um abraço aqui também para o doutor Zé Marcos, delegado da Metropolitana, né, das delegacias aqui da Metropolitana na capital, nos acompanhando, um profissional de excelência na nossa gloriosa Polícia Civil de Rondônia. Doutor José, um abraço, viu? E aquele teu time não tem jeito, o coitado do Náutico. Vamos lá. Alexandre, por favor, sua vez. Então, cuidado que essa bate-boca, ele acaba prejudicando até o telespectador para assistir o programa e tirar suas conclusões. Olha, eu acho que falar em pacote de democracia, pegando 2 cargos no Brasil, esquecendo o restante da população que sofre com isso, nossa legislação já é permissiva, né? Com tanta coisa para fazer, com tanta legislação para mudar, focar nisso aí, a gente está brincando, né, de governar. É tanto dinheiro que se gasta, é tanto cargo inútil que se tem, para quê? Para nada, para nada. Tem muita coisa no Brasil. Cadê o plano de governo? Quando é que o presidente Lula vai começar a governar? Falar em democracia para pegar 2 autoridades para proteger? E como o Ricardo Frota falou, e aquele que é estuprado? Como é que fica? Se está tudo certo, está tudo bem?
Agora, que democracia é essa que não pode ser criticado um detentor de cargo público? O presidente da República é servidor público. O ministro do STF também é servidor público. Claro que a gente tem que ter o respeito, violência para ninguém. Seja servidor público, seja cidadão comum, não interessa. Claro que não. Agora, com tanta coisa no Brasil, o Brasil é o país da piada pronta. O Brasil podia ser stand-up. Né? E depois do programa News 5.1, não perca. MMA, Ricardo Frota e Samuel Costa, um novo programa. Façam suas apostas. Vão lá que o negócio vai O Ricardo vai me bater, o Ricardo é mais forte. Olha aí a produção. Rock 5. É que, na verdade, assim, eu tenho que fazer uma correção aqui. A nossa chamada, eu não usaria essa chamada porque não é um pacote para proteger autoridades. É um pacote que prevê penas mais severas, né, para situações de crimes, atentados contra autoridades. Politicagem, né? Cícero. Politicagem, todo respeito. O certo seria a gente, né, fazer uma manchete diferente. Quem é que não falou? Ricardo, por favor. Pois é, e eu só discordo um pouco aqui dos colegas aqui da direita, porque o juiz, ele tem que ter liberdade de poder sentenciar, ele tem que poder ter liberdade para poder julgar aquelas pessoas. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes, ele praticamente sacrificou a família dele. Quem disse que Alexandre de Moraes não pode andar na rua? A filha do Alexandre de Moraes não pode andar na rua. A mulher do Alexandre de Moraes não pode andar na rua. São pessoas que tiveram a sua liberdade cerceada. Ele sim vive numa prisão. Entendeu? Então, hoje, até para eles poderem se locomover ou ter uma certa liberdade, eles têm que morar em outro lugar, em outro país. Entendeu? Então, eu já vi aqui em Rondônia mesmo, tem juízes aqui que com pouca coisa, o filho dele tem segurança. Por que o filho do ministro Alexandre de Moraes não pode ter segurança? Por que o Alexandre de Moraes não pode ter segurança? Ele precisa ter liberdade para julgar. Se o Estado não prover a segurança da autoridade, ele não vai conseguir executar o serviço dele, ele não vai conseguir fazer o serviço dele, que é julgar. Ele é um juiz, ele precisa. Mas ele está sendo perseguido, Frota. Ele está sendo perseguido. Mas o problema é que ele atua politicamente. Sim, mas se ele fosse um julgador imparcial, tudo bem, eu concordaria contigo. Sim, mas ele foi um ativista. A gente está discutindo aqui a questão da segurança da autoridade. Eu sei, mas aqui a gente está discutindo o ativismo do judiciário. Sim, mas se existe ativismo tu acha que o ministro pode claramente em público falar: derrotamos o bolsonarismo? Isso é uma fala do magistrado. Isso foi Barroso, não foi o Alexandre de Moraes. Da corte. Mas vamos lá, me permite um questionamento para você. Pode. Você acha que o Alexandre de Moraes não tem liberdade para jogar? Ele vai lá, joga do jeito dele, pessoal da esquerda de uma forma, direita de outra. Eu vou citar mais uma vez um exemplo que eu gosto de citar aqui, que é o mais latente que me veio na cabeça nesse momento. Anderson Torres, em férias, foi preso. O general que estava abrindo porta e servindo aguinha para os outros, está batendo palma até hoje, deve estar fazendo sei lá o quê. E aí você vem questionar que ele não tem liberdade para jogar. O que ele está colhendo, eu vou mais uma vez, eu sou contra a violência, seja com o juiz, contra qualquer pessoa. Sempre preguei aqui o respeito, a democracia, né? Acho que você tem o direito de discordar de mim, eu de você, porque nós não temos direito de ser violento com o outro. Agora, ele não tem. O que esses juízes estão fazendo, eles estão colhendo ao que eles plantaram. Porque não é por decisões, por julgar. O papel do juiz é julgar. O problema é que o STF hoje virou um ativismo judiciário. Político, melhor dizendo. O próprio Barroso que falaram, primeiro foi perder o mané. Agora foi essa outra frase aí. E aí? Isso não é democracia. E falar em pacote é democracia. Porque se hoje alguém agredir, alguém foi descortês, for violento com o filho, com a família dele, já existe tipificação nos crimes, não existe? Vocês estão no direito. Calma aí. Por isso, Alexandre, que a gente tem que pegar e tem que julgar dentro da lei, entendeu? É para isso que existe a polícia. A gente vive num estado democrático. Então pronto, já tem polícia. Já tem polícia. A polícia ela tem que ter uma funcionalidade. Se você coloca a lei do faroeste, o que tu está propondo aí é a lei do faroeste. Não é a lei do faroeste. Que não tem de lei. O que eu proponho, Ricardo, o que eu proponho é o seguinte: quando um policial levar um tiro porque tá caçando um bandido, que o Direitos Humanos vai lá na família do policial pergunta: escuta aqui, o senhor e a senhora estão precisando de alguma coisa? Que o policial não seja marginalizado, como muitas vezes é. É isso que eu defendo.
É direitos iguais. Não, eu entendi. É direitos iguais. Democracia para a esquerda e para a direita. Isso. Democracia para o ministro do STF e democracia para o cidadão comum. Democracia para o policial e para o cidadão que está lá. Porque a esquerda critica a polícia, que a polícia é violenta. Alexandre. A primeira dor de barriga que dá, eu preciso de proteção policial. A lei vai proteger até o próprio Bolsonaro, que foi vítima. Nós da esquerda que tem, a gente reconhece que ele foi Acha vítima juridicamente do que é atentado. normal essas pessoas que estão mantidas presas hoje, que não passaram por ainda por uma, nem tiveram denúncia, muitos ali não foram denunciados, sequer foram, ou seja, já dá excesso de prazo. Já deveriam ter sido postas em liberdade. A gente não pode, Samuel a gente não pode achar isso normal, a gente normalizar só por conta do meu viés. Não, eu sou de esquerda, então tudo que a esquerda fizer agora, eu vou bater palma porque bate com as minhas ideias. Não, o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Várias vezes aqui eu questionei Bolsonaro. Eu não concordei ou não concordo com tudo que o Bolsonaro fez, não. Já fiz críticas pontuais no governo dele e faria novamente. Entendeu? Agora, a gente não pode ser conivente com situações espúrias, principalmente para quem advoga, igual o Samuel, que é advogado, ele sabe, no fundo ele sabe que pessoas estão ali presas injustamente. Pessoas que sequer estavam praticando ato de vandalismo, pessoas que estavam lá no meio, lá, que estavam com a bandeira do Brasil, senhoras de 70, 50, 60 anos, e estão presas, estão mantidas presas. Então, o questionamento nosso é contra esse ativismo, seja para um lado ou seja do outro. Se fosse para o lado da direita, também era ruim. Eu critiquei, eu fui uma das pessoas que criticou a prisão do Lula. Eu critiquei, eu não votei no Lula. Mas dentro da legalidade, dentro do direito, aquilo dali foi errado. Ele não foi submetido ao devido processo legal. Ele não foi, aliás, ele foi submetido, mas ele não foi dado o direito constitucional dele de presunção de inocência. Então já não houve, né? Já houve violação, né? Houve violação, eu não fui. Agora, a gente achar normal o que está acontecendo com essas pessoas que estão sendo perseguidas, o que aconteceu com o Daniel Silveira, eu repudio a fala dele, mas é uma fala. Uma fala foi mais gravosa do que alguém que mata. Alguém que mata hoje estaria solto. O Daniel Silveira está preso porque falou. E por que ele falou? Porque ele tinha certeza de que ele estava... eu sou parlamentar, eu tenho uma imunidade. Então eles estão quebrando todas as regras do jogo em prol de uma ideologia. Frota, uma fala pode comprometer muito. Uma fala estimula pessoas a fazerem coisas erradas. A fala do Lula, a criminalidade, estimula... Sabe o que eu proponho assim, Ricardo? É interessante ver isso aí vindo de você, né? E eu concordo contigo em muita coisa que tu disse. Só que numa democracia, o foro adequado para refutar qualquer ministro do STF, a Constituição já estabelece, é o Senado Federal. Nós temos aqui 2 senadores bolsonaristas, Marcos Rogério e Jair Bagato. Eles podem propor, você como simpatizante, eleitor dos mesmos, pode exigir que eles proponham o processo de impeachment do Barroso, do Alexandre de Moraes, dentro do processo legal. Agora, o que a gente não pode, pessoal, é atacar uma pessoa que julga, que é o guardião da Constituição, você gostando ou não dele, ele foi sabatinado pelo Senado Federal. A Constituição estabelece que o Senado Federal tem total legitimidade para fazer o impeachment de qualquer ministro do STF, e a gente querer fazer vingança, justiça com as próprias mãos. Isso aqui não é o Código de Hammurabi, não é a lei de Talhão, não é o faroeste. Isso aqui é uma democracia. A gente tem que respeitar a autoridade. Da mesma forma, como muito bem colocado aqui pelo Ricardo, o Bolsonaro foi vítima, sim, de uma injusta agressão, ceifada a vida dele. Isso protege, não é o culto ao Alexandre de Moraes, não é o culto ao Lula, porque esses cargos são transitórios. Daqui a pouco, o Alexandre de Moraes vai ser igual ao Lewandowski, vai ser ex-ministro, Celso de Mello. O Lula vai voltar a ser igual ao Collor, é para proteger a autoridade. Agora, se numa democracia a gente não garante que a autoridade, seja do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, possa exercer suas atividades laborais, a gente está retrocedendo que é o tempo das cavernas. Mas, Samuel, ninguém está dizendo que não tem que respeitar a autoridade, ninguém está dizendo que tem que ser violento. Pelo contrário. Exatamente. A legislação existe para ser respeitada. O que eu estou dizendo aqui, que tem coisas mais importantes e relevantes no país para tratar. O que eu perguntei aqui, acho que só o Ricardo Frota me respondeu, nós não temos legislação que trata desse tipo de situação, não tem tipificação no código que vai tratar se houver alguma ofensa, alguma agressão, alguma violência contra um ministro ou contra um presidente? Professor Porto, o que faz a segurança jurídica num país é o imperativo da lei.
Se vier uma lei mais rígida, eu tenho absoluta certeza que independente do Alexandre de Moraes, vamos tirar o culto do Lula, do Alexandre de Moraes, dessa composição, o que faz a garantia da ordem mandamental, legal, constitucional. É o imperativo da lei. Se os órgãos de segurança pública não agirem de forma firme e o Poder Judiciário, a gente vai entregar as baratas. O que a gente não pode aceitar como fato consumado é que uma autoridade, como um ministro do STF, seja ele quem for, o Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, seja agredido por um petista, por um comunista, por um socialista, e a gente romantizar isso. Ninguém está romantizando. Vamos Exatamente. lá. Aí vocês confundem. Aí eu pergunto, Você sabia que aqui dentro do presídio Urso Branco, professor Porto, mais de 50% dos apenados do Urso Branco estão com prisão arbitrária por mais de 180 dias? Só que quando pessoa de classe média alta potencializa isso para todo o Brasil, dá um sentimento de indignação. Mas isso, milhares de pessoas no Brasil todo sofrem essa mesma arbitrariedade. Isso aqui é sociológico. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Senhores, eu preciso chamar... Eu quero fazer só uma perguntinha aqui. Tem 3 operadores de direito aqui. Se hoje não houvesse esse pacote de democracia, não tem pena para um caso de situação de agressão e de violência, de algo que vá ferir o Se ministro... Se não tivesse, Daniel Silveira não estaria preso. Existe. Então Com pronto. certeza já existe. Eu acho que é uma Muito bem, vamos lá. Boa, assim, resumindo, isso aí é uma lei esdrúxula, assim, que, ao meu ver, Pronto. só vai dar uma pena maior. Tipo assim, o cara ia ficar 8 anos preso, no regime fechado, agora vai para 10 anos e meio, 11.